Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, vamos iniciar um bate-papo no nosso terceiro seminário e mostra de dança DANCEP. Esse evento que ele é promovido pelo DANCEP, que integra a Escolinha de Artes do Paraná, no Colégio Estadual do Paraná. E a gente tem os nossos parceiros, que é a Secretaria de Educação e Esporte do Paraná, a nossa Secretaria de Comunicação e Cultura do Paraná, a Universidade Estadual do Paraná, que estão junto conosco na promoção do nosso terceiro seminário e mostra de dança DANCEP. Esse ano, a gente está discutindo um pouquinho sobre as interfaces poéticas do presente. Quais são as relações entre educação, cultura, corpo e tecnologia? E eu tenho aqui a honra de ter com a gente a nossa superintendente de cultura, Luciana Casagrande Pereira, para bater um papo com a gente. Luciana, muito obrigado pela sua gentileza em poder conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vinda à turma do DANCEP. Muito prazer falar com você. Nando, o prazer é todo meu. Eu me lembro, estava você falando, eu comecei a passar um filminho na minha cabeça da última vez que nós estivemos no segundo seminário, que foi lá no Guaíra. Sim. E aí a gente estava no palco e tinha público e estou trazendo aquela sensação daquele dia para a nossa conversa aqui. Então, na verdade, é uma honra para mim poder participar de novo desse seminário tão importante, tão forte que vocês fazem. Assim, estar entre a lista dos convidados é um prazer. Muito obrigado. E eu tenho a honra de ter a professora Adriana Teles aqui comigo, que vai fazer a mediação. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Fernando. Também agradeço esse convite, né? Trabalhamos juntos e esse processo de trabalho no seminário é tão importante para se discutir tecnologias, as artes, né? A questão do corpo, a questão do que nós estamos vivenciando hoje em termos de cultura, educação, e a presença da superintendente é extremamente importante para a gente nesse processo. Bacana, obrigado, Adri. Então, queria começar, Luciana, perguntando um pouquinho da sua trajetória. Como é que se deu essa relação com a cultura, com a arte? Queria saber um pouquinho da tua história mesmo, para a gente poder mostrar para as pessoas que estão nos apreciando nesse momento, para que elas possam ter esse diálogo, entender que quando a gente pensa em cultura, quando a gente pensa em dança, quando a gente pensa em arte, tem vários papéis para a composição de uma obra, de um espetáculo. Eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. Bom, vou tentar resumir, porque tenho bastante coisa para contar, né? Porque assim, vou começar quando eu era pequena. Onde que começou minha paixão aí pela arte? Eu sempre gostei muito de viajar, e eu era bem pequena, e eu tenho um tio que sempre foi da área, ele é arquiteto, mas sempre gostou de arte. E aí eu era pequena, eu devia ter uns 9, 10 anos, ele me deu um livro de arte e falou, se você decorar quem são todos esses artistas aqui, ele fazia arquitetura em Buenos Aires, ele falou, vou te levar para Buenos Aires. Falei, então tá, quanto tempo eu tenho? E aí ele me deu uma semana, mas eu não fazia outra coisa, a não sei ficar com o livro na mão e decorando os artistas e tal. Eu falei, chegou no final, depois de uma semana, eu falei, tô pronta, pode fazer a prova. E aí tirei 10 com estrelinha, fui lá, peguei um ônibus, fui a Buenos Aires, 3 dias dentro do ônibus, mas feliz da vida, e lá começou assim o livro foi a primeira lembrança que eu tenho do meu contato com a arte. E ali eu tive uma relação sempre muito próxima com esse tio, fiz arquitetura também por influência dele, e logo que eu me formei, eu fui trabalhar com ele. E aí a gente começou a trabalhar com exposições de arte. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. A gente começou a trabalhar com exposições de arte, fomos fazendo alguns projetos, e aí assumi a presidência da Bienal de Curitiba.
Então, a Bienal começou, assim, naquela época era muito setorizado, né? Quem trabalhava com artes plásticas era artes plásticas, música era música, dança era dança. E hoje não existe mais essa separação, né? As linguagens são todas muito... Tem essa transversalidade entre todas as linguagens, a gente não consegue falar que isso é escultura, isso é pintura. Um artista trabalha, ele dança, né? Entre todas as áreas. Então, a Bienal começou muito com artes plásticas, mas depois a gente teve sempre performances na Bienal. Inclusive, o Dancep participou de uma performance nossa, foi incrível. Eu participei nesse dia, estive aí no Colégio Estadual, me lembro da... Aí não, né? Porque a gente não tá, vocês não estão aí, mas ali no Colégio Estadual. E me lembro da emoção que foi, e aí saí da Bienal, porque achei que a Bienal é uma coisa muito de vanguarda, né? E aí eu já estava 10 anos na presidência, falei, olha, vou embora. A Bienal já estou há muito tempo, precisa de sangue novo, e a Bienal está muito grande para o meu tamanho, vou assumir um projeto menor, comecei a fazer um projeto de literatura com as escolas públicas mesmo, um projeto pequenininho, mas era um projeto que eu tinha um amor por ele. E aí o governador me chamou e me convidou para assumir a superintendência. Eu, que estava assustada com o tamanho da Bienal, estava muito grande, falei, aceito o desafio. Não cheguei a pensar, assim, não tive nem 2 minutos para pensar, ele me convidou, falei, aceito o desafio. E aí estou aqui agora nesse universo da gestão pública, que é completamente diferente do que eu estava acostumada, porque a iniciativa privada ela tem um dinamismo diferente, o tempo é diferente, as preocupações são outras. Então, a iniciativa, na área pública você tem preocupações, você tem muita burocracia, que na iniciativa privada é você que decide, você que faz tudo, né? E principalmente assim em projetos, quem trabalha com cultura sempre trabalha com pouco recurso, né? E aí a gente faz todos os papéis ao mesmo tempo. E aí quando você está no estado, não, você vai até uma parte, aí você passa por vários departamentos e coordenações e tudo. Então eu tive um pouquinho demorei um pouquinho para entender como funcionava, mas a gente se adapta, né? O ser humano consegue, ainda mais a gente que trabalha com cultura tem consegue se adaptar. A gente precisa ter um movimento permanente, né? Tanto um movimento de adaptação, de conexão, de entender que às vezes o processo de criação ele toma diferentes caminhos, e eu acredito que a gestão também ela tem um pouco disso, né? Ela vai apontando alguns caminhos aí que a gente vai descobrindo no caminhar, né? Que não tem outra alternativa. Exatamente isso que eu sinto. Então, assim, a gente tem muita pressão na área pública porque tem muita coisa, são uma demanda gigantesca e às vezes você tem que dar uma resposta muito rápida e você não está pronto. Eu acho que como eu sou arquiteta, eu me lembro do tempo, eu sou arquiteta, mas eu quase nunca exerci arquitetura, eu sempre fui mais ligada na área cultural mesmo. Mas eu me lembro da época da faculdade que eu tinha que entregar o trabalho, mas eu tinha que criar o trabalho. E como é que você faz para criar sob pressão? Você tem que sair, às vezes ali sai no último minuto, às vezes eu criava à noite o projeto, passava a noite fazendo para entregar no outro dia de manhã. E acredito que isso aconteça, né? Eu não sou artista, mas eu trabalho muito com os artistas. Eu acredito que vocês, artistas, devem sentir um pouco essa angústia de que vocês precisam criar e aí, às vezes, não sai, porque não é assim. É um processo todo, e a gente tem que acreditar no processo, porque a angústia faz parte, ela produz, né? E, de repente, a solução vem. Então, eu aprendi muito isso com essa pressão de que eu tenho que criar, tem que resolver, tem que dar a resposta, só que ela não está pronta, você não está com o teu projeto na cabeça ainda, mesmo na parte pública, você tem os projetos para fazer, projetos de gestão, nesse caso, e eles não estão, e vai gerando uma angústia, mas de repente você tem que confiar no processo, porque tudo isso, né, ele está se formando e de repente você acorda e a solução está na tua cabeça, aí você faz ali em 2 horas e consegue entregar. Essa dimensão do tempo, ela é muito interessante, né? Porque às vezes você tem um tempo muito grande e acha que vai resolver, e às vezes com um tempo menor você tem que achar uma solução.
e acha uma solução, né? Eu acho que a gente sofreu um pouco essa questão da pressão por criação. No início da pandemia, estava todo mundo assim, a gente se chocou um pouco com o que fazer com esse tempo agora, aquele tempo que a gente sempre quis e buscou, né? A gente precisa ter mais tempo, de repente a gente ficou dentro de casa, falou, agora eu tenho tempo, e o que eu vou fazer? Então a gente começou a se cobrar, não, tem que utilizar esse tempo, eu tenho que aproveitar esse tempo. E aí o aproveitar esse tempo acabou gerando uma autocobrança muito grande, né? Agora eu acho que já estamos mais acostumados, mas no início nós ficamos nos cobrando, temos que aproveitar o tempo para crescer, para criar, para produzir alguma coisa. Eu acho que depois que a gente deu uma descansada e viu que não ia conseguir produzir sob pressão, as coisas começaram a fluir, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos. Você sabe que quando a gente entrou nesse estado aí, nesse cenário de pandemia, eu me cobrei muito para ser produtivo. Isso. No começo. E como que a gente vai resolver? Que a gente foi dar aula, no dia seguinte não podia mais voltar para a escola. Então a gente não estava preparado para esse cenário. E o primeiro movimento, pelo menos que eu tive, foi falar, o que eu vou fazer? Né? Sempre a questão do planejamento sempre nos foi cobrado, os prazos, eu falei, e agora? Não tem. E eu percebi que uma questão que foi muito forte, analisando todo o movimento artístico que teve, foi a generosidade dos artistas. Nesse primeiro momento, os primeiros que se colocaram em frente de batalha, digamos assim, foram os artistas, que disponibilizaram as suas obras, que se colocaram para acalmar mesmo os corações aí, para que a gente pudesse ter esse tempo de navegar para dentro de si, para acalmar um pouquinho, entender, vou pegar uma frase da professora Gisele Eunuch, que fez numa das mesas, esse barulho tão ensurdecedor aí, que é a pausa, né, para que a gente pudesse repensar, identificar, se reorganizar e se transformar. Eu acho que é esse cenário que a gente está vivendo agora, para tentar compreender que caminho que é esse que nós vamos se mover agora. Eu queria aproveitar, como você trouxe a questão da pandemia, para te perguntar como que você está pensando as ações da cultura nesse cenário que a gente está vivendo agora. Olha, eu acho que nós fomos, apesar de nós termos sido, na minha leitura, os mais importantes, todos que estão em casa, de forma ou de outra, foram confortados pela ação pela arte, né? Então é na música, são nos vídeos, é no cinema, enfim. Eu acho que nós fomos os que mais contribuímos nesse momento difícil. Mas nós somos os mais prejudicados também, porque nós somos os primeiros a parar e seremos certamente os últimos a voltar. Fora isso, nós precisamos, a gente não pode fazer home office, porque na maior parte das linguagens, a gente precisa do público, a gente precisa desse calor aí que a gente estava falando no início, precisa da interação. Então, a dificuldade é muito grande, apesar de a gente estar entregando muito e não estamos recebendo nada. Então, o que tem acontecido muito, assim, todos os artistas estão fazendo suas lives, se expressando de alguma forma, a gente está vendo aulas de dança, inclusive, acontecendo, tudo. Mas como é que você monetiza isso? Porque os artistas têm contas para pagar, então a gente se reinventou na tecnologia, encontrou outras formas de se expressar, mas não encontrou uma forma de se monetizar ainda. Então, esse é um desafio que está lançado aí, ninguém sabe muito como vai resolver isso, mas é um desafio que vem junto com esse momento difícil. Quem sabe a gente encontre uma fórmula aí que não fora do nosso universo, né, do que a gente estava pensando. Eu acho que está todo mundo meio que pensando de alguma forma nisso. Eu acho que os artistas estão tendo uma união muito grande. A gente foi aprovado agora no Congresso, passou tanto pela Câmara quanto pelo Senado, uma lei emergencial da Lei Aldir Blanc, a Lei Emergencial da Cultura, que foi graças a uma mobilização da classe artística no país. E foi um movimento lindo. Eu vi o dia foi emocionante o dia que foi aprovado na Câmara, sabe? Todo mundo se sentia parte daquele processo. Então, a gente está aguardando agora a sanção do presidente, deve acontecer nos próximos 10 dias, como foi um assunto unânime, né? Tanto na Câmara quanto no Senado,
Quero aproveitar aqui para fazer um agradecimento especial para todos os nossos deputados, nossos senadores, que eu falei com todos e pedi apoio e, assim, todos foram muito sensíveis ao tema da cultura e não teve um da nossa bancada que falou, que se manifestou, questionou qualquer ponto da lei. Então, assim, ou seja, é uma união dos artistas, é uma união do executivo, é uma união do legislativo, e eu acho que esse recurso, que a lei trata de um recurso do Fundo Nacional de Cultura. Nós tínhamos 2 bilhões e 800 milhões no fundo. E se não fosse toda essa mobilização nacional, ele estaria lá no fundo também. Quando é que esse dinheiro viria? Se não fosse nesse momento, se não vier nesse momento, vai vir quando, né? É o momento que a gente mais precisa. Então, nesse momento, na superintendência, nós estamos com toda a nossa equipe trabalhando em função de como nós vamos conseguir a celeridade para quando esse recurso chegar. Então, esse recurso vem para um auxílio emergencial aos artistas, um valor de R$600, como é para outras pessoas no cenário onde os artistas não foram incluídos, outras áreas. Então, a gente vai ter também o recurso para as instituições, as entidades, as escolas particulares, os pontos de cultura. Então, a gente vai ter um auxílio entre 3 e 10 mil, mas a lei passou ainda sem a regulamentação. Então, a gente está estudando, estamos fazendo um trabalho grande junto ao Fórum Nacional de Secretários e junto ao nosso conselho também, estudando o que formas a gente acredita que pode ser, e já estamos trabalhando em todas elas. Acredita, assim, se for assim a gente vai fazer isso, se for assim a gente vai fazer aquilo, porque a gente não tem tempo de esperar para ver o que vai ser definido para aí começarmos a pensar de que forma nós vamos fazer. Então nós estamos, assim, o trabalho ele é 4 ou 5 vezes maior, porque a gente está trabalhando com todas as possibilidades possíveis. Então, sexta-feira mesmo, hoje é quarta, né? Sexta-feira tem uma reunião com a Caixa Econômica para pedir um suporte de uma coisa que eu nem sei como é que vai vir ainda. Mas é que se vier e for dessa forma, a gente tem que estar com isso pronto. Então, e a gente vai ter desse recurso, o Paraná vai receber 71 milhões, o Estado. Mas todos os municípios do Estado também receberão recurso. E aí a gente está trabalhando isso junto com os municípios, ver o que será de responsabilidade dos municípios, o que será de responsabilidade do Estado. E 20% desse recurso será para o fomento. Então, fora esse auxílio emergencial que precisa, porque as pessoas realmente precisam comer, elas precisam pagar suas contas, a gente vai ter uma parte que é para o fomento à cultura. Então, se a gente está falando em 70 milhões, 20%, a gente vai ter 14 milhões aí de fomento. Então, a gente vai poder lançar editais bem importantes para todas as áreas. Vamos fazer uma parceria aí com a Superintendência de Ensino Superior. Eu ainda nem conversei com o superintendente Aldo, mas eu vou mandar um WhatsApp quando sair daqui para ele, para a gente fazer uma parceria nisso aí, para poder ter mãos, né, para fazer. A gente essa semana a gente gravou com o Aldo, com o Leandro e com o Glaucio, o diretor-geral da CEED. E uma coisa que é muito legal ver a disponibilidade deles, tanto a ciência e tecnologia, e pensar a cultura, quanto a Celepar e pensar ações que a tecnologia vai contribuir nos elementos culturais, né? E eu fiquei muito feliz com as colocações do Aldo, e como ele é filósofo, ele trouxe excelentes contribuições para a gente poder pensar não só a questão cultural nesse cenário que nós estamos vivendo, mas principalmente pensar da importância da arte na formação humana. Eu acho que ele vai ser uma ponte super bacana para pensar em caminhos aí para desenvolver várias estratégias. Eu gosto muito do Aldo. Na verdade, a gente tem uma diretriz assim do nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, de trabalhar muito com as transversalidades. Então, a gente tem parcerias incríveis com o Aldo, com o esporte, são secretarias mais ligadas ao nosso tema, né? Então, a educação, também enfim, todo mundo trabalha junto, o turismo, falando um pouco de turismo cultural, mas a gente tem o apoio da Procuradoria-Geral do Estado para tentar dar uma celeridade aí nos editais nossos. A gente trabalha, não é cada um dentro da sua caixinha, a gente trabalha
para o Estado, né, para a população. Então, isso é super importante. Então, até por isso que eu adiantei aqui que nós vamos fazer uma parceria com a Superintendência do Ensino Superior, que eu nem falei ainda, mas eu tenho certeza da disposição do Aldo em ajudar nisso. Eu gostaria, a partir do que a superintendente nos falou, em especial essa questão da interseção entre as artes, pensando a arte de um modo expandido, e também trouxe agora no finalzinho da sua fala, essa integração entre os setores, né, que é uma das coisas que nós que somos tanto da arte quanto da educação, nós sentimos tanto, né, esse distanciamento às vezes, né, das produções que acontecem dentro da escola, o quanto ela está descolada das produções culturais, né. Então eu gostaria de saber, superintendente, quais são as ações artístico-culturais que têm contribuído para a intersetorização da cultura no Paraná? E aí pensando na interlocução dessas situações com o nosso presente momento, né? Veja, a primeira coisa que um dos nortes, a gente tem alguns pilares da nossa gestão, e um dos nortes é a integração. Eu acho que isso é fundamental. Logo que eu cheguei, eu comecei a fazer reunião, até aprendendo com o nosso governador mesmo, que uma vez por semana faz uma reunião com todos os secretários e cada um fala o que está fazendo, e aí todos ouvem e pensam, poxa, se ele está fazendo isso, o meu projeto se encaixa naquele também. E aí eu tive uma experiência, chamei todos os nossos dirigentes de espaço, porque a secretaria hoje, ela tem no seu guarda-chuva, né, o Museu Oscar Niemeyer, o Teatro Guaíra, a Biblioteca Pública, Museu de Arte Contemporânea, Museu da Imagem do Som, Casa Alfredo Anderson, Centro Juvenil de Artes Plásticas, Museu Paranaense, esqueci do nosso museu mais antigo, olha que coisa feia. Enfim, acontece às vezes, né? Você está falando e fica, para você ver, é muita coisa. E aí coloquei todos os gestores, e o primeiro desafio foi, já era março, porque eu assumi em janeiro, e até você entender, né, eu que vim da iniciativa privada, toda a estrutura como o Estado funciona, o primeiro desafio que a gente tinha era, vamos comemorar o mês das mulheres, fazer um evento para comemorar o mês das mulheres. E aí fomos ver, cada um, ninguém estava pensando nisso. Aí eu falei, vamos todo mundo pensar o que vocês vão fazer para o mês das mulheres. E aí cada espaço estava pensando em algumas coisas, e tinha alguns espaços aqui que tinha uma programação incrível, não tinha nenhuma mulher na sua programação, eram só homens, naquele mês especificamente. Então eu falei, gente, vamos começar a fazer reunião toda semana, todos os gestores. E aí o que um pode ajudar o outro? E isso já formou uma forma, já criou uma forma de pensar diferente. Olha, o MIS falou, olha, não, vou fazer isso. E aí o Museu Paranaense falou, nossa, eu também estou pensando em fazer isso. Então vamos fazer juntos. Então a gente potencializa. Essa integração é uma coisa que eu bato muito. Que eu bato não, que eu friso muito. E essa questão de as ações que estão acontecendo nas escolas não estarem conectadas, eu acho que é um desafio grande que a gente tem pela frente, mas que precisa ser enfrentado, porque até como a gente está muito com a questão, nós estamos unidos agora, cultura e comunicação, e a intenção é um potencializar o outro. Então, a gente tem o Profice, que é o nosso programa, por exemplo, nosso programa de incentivo à cultura estadual. Nós, a superintendência, não divulga os projetos que são do Profice. Então, veja, existe ainda essa... É só uma falta de planejamento mesmo. Então, vamos dar a mão, vamos dar as nossas mãos. Quais são os eventos que vocês fazem? Vamos trabalhar juntos, vamos potencializar, nós podemos oferecer cultura, às vezes a gente não tem um recurso para oferecer, mas a gente pode apoiar de alguma forma, só estarmos mais próximos, e isso que vocês estão fazendo agora, desse seminário, é uma forma incrível de nos aproximarmos, porque assim, nós estamos aqui conversando com os alunos, e assim, os alunos sabendo quem nós somos, o que nós estamos pensando, e de repente cada um tem uma ideia e fala, nossa, eu acho que aquilo que ela falou pode contribuir para isso. Logo que eu assumi, eu fiz audiências públicas pelas 8 regiões do estado. E aí, para realmente assim, nos aproximarmos, e disso surgiram várias interações, as pessoas sabem quem nós somos todos que estamos
por uma questão de que a capital está aqui, né? A superintendência está aqui, mas fomos todos nós lá mostrar, nos apresentarmos. Então, a diretora da biblioteca, na época o Renê estava na COSEM, né? Fernando foi lá e a gente fez um trabalho incrível assim com os museus do estado, buscando essa integração. Então, nós temos um sistema de informações de cultura que eu peço para todo mundo inscreva os seus dados ali para nós sabermos quem vocês são, com quem nós estamos falando e poder fazer essa integração. Nós vamos lançar agora uma agenda cultural e acho que vou pedir já para vocês, a hora que o aplicativo for lançado, mantenham isso atualizado, porque o que acontece muito hoje? Um ônibus vem lá de Santa Catarina, para ali no Teatro Guaíra e assiste um espetáculo e vai embora, ou para no MON, vê uma exposição e vai embora. Mas no Teatro Guaíra, ele pode anunciar que está tendo um espetáculo do Dancep, né? Que vai ali do lado, tem o Dancep que está ali. O MON pode contar. Vai ali no Museu Paranaense, está tendo uma exposição ali. Então, só que para isso a gente precisa estar organizado na informação. Então, a gente tem que nós temos que estar todos na mesma agenda. E aí a pessoa que vem de fora, ou mesmo nós, né? Se você tiver lá, você dentro do Teatro Guaíra, que é uma pessoa que gosta, que é um público que vai lá por causa da dança também. Então, se você tiver uma divulgação do trabalho de vocês lá dentro, você leva público para o trabalho de vocês. E a mesma coisa, se o Teatro Guaíra tiver com uma programação dentro do espetáculo de vocês, com uma divulgação, você começa a fazer esse cruzamento, as pessoas começam a se habituar a circular mais e sair sempre da mesma caixinha onde estão habituadas aí. Então, essa integração é muito importante. Mas ela é uma via de mão dupla, tripla, quádrupla, enfim, é um movimento que temos que fazer, que eu acho que esse momento difícil de pandemia nos aproximou dessa forma, a entrarmos na casa das pessoas, a conversarmos com elas e nos integrarmos, a perdermos um pouco aquela barreira que o dia a dia nos impunha, que era atravessar uma porta, falar com uma secretária, e enfim, cada um está num espaço. Hoje está todo mundo junto, então por que não estarmos juntos com programação, esse hábito mesmo de dançarmos entre... Essa conexão, né? Essa conexão. E eu acho que você trouxe uma coisa que a gente, pelo menos dentro do Dancep, a gente procura fazer, que é essa conexão com todo mundo. Eu vejo a programação do seminário mesmo, se você pegar as 24 meses, você vai ver que tem desde pessoas discutindo tecnologia, pessoas que estão dançando no interior do estado, pessoas que estão dançando fora do país, na Alemanha, em Portugal, pessoal lá da Amazonas está compartilhando com o pessoal do Rio Grande do Sul, e isso tudo se deu por um sistema de colaboração, que a gente quer estar junto de alguma coisa. Eu acho que nesse ponto a tecnologia, né, Luciana, ela traz uma coisa que é muito importante para a gente, ela dá condições de você conectar as pessoas por iguais. Por mais que a gente viva num país onde alguns acessos ainda são limitados, mas de alguma forma a gente consegue conversar. Hoje mesmo a gente gravou uma mesa com o pessoal da Espanha, com o pessoal de Portugal e o pessoal de São Paulo, e a gente aqui de Curitiba. Então, essa ponte ela é muito importante. Agora, eu só fiquei interessado, você comentou sobre alguns pilares, né, que você pensa para pensar a gestão da cultura. Você poderia falar para a gente um pouquinho desses pilares? Veja, eu acho... Sim, então, um dos pilares, vou falando de alguns deles. Então, a gente tem a descentralização. Descentralizar é muito importante para nós. Vocês estão aqui em Curitiba, não sentem isso, mas a superintendência ela é estadual, né? Então, nós não podemos olhar só para Curitiba. Como todos os equipamentos do estado, eles estão em Curitiba, a tendência é, com o volume de trabalho, nós olharmos só para a capital. Mas foi até uma determinação, digamos assim, do nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, de olhar para o estado como um todo. Isso para mim foi um presente, porque eu não sou curitibana, eu nasci em Cascavel. Então, quando ele falou, vamos olhar para o estado como um todo, parece óbvio isso, mas não é, porque as pessoas estão envolvidas no dia a dia e acabam olhando só para aquelas coisas que tem para fazer. Então, essa descentralizar, eu diria que é o principal pilar da gestão. Mas inovar, eu acho que inovar, principalmente na forma de gestão, é um dos pilares. Eu falei do integrar, né? Não, do... Descentralização, integração.
integração, falei nós temos 10 pilares, mas isso eu estava lá no começo da minha gestão, eu não me lembro de todos. Mas assim, você conhece, conhecer. Eu acho que é importante, nós estamos na era do conhecimento, então essas audiências públicas que nós fizemos pelo Estado foi muito importante para isso, porque é muito fácil você fazer política pública de cultura sentada dentro do gabinete. É muito fácil fazer e é muito fácil errar também. Se você não sabe o que está acontecendo lá nos municípios, nós somos um estado muito plural, né? Então você precisa andar, porque eu não sou artista, mas eu acho que a gente tem que sentir as coisas. Então, para você poder fazer uma política que atinja uma política pública mesmo, você tem que ter a sensação. Então, nada melhor do que você estar no local, conversar com as pessoas, ter essa integração. Então, conhecer é o principal, o primeiro, não o principal. Acho que todos os 10 são bem importantes. A comunicar, eu acho fundamental, porque é isso que nós estamos falando aqui, a integração, ela se dá muito pela comunicação, né? Então, isso que eu falei, que vou lá no Dancep, pode contar para o teu público o que está acontecendo lá no Guaíra, ou no Museu da Imagem e do Som, já que as linguagens todas, elas dançam entre si. Então, enfim, tem algumas outros pilares aí que eu não... Eu acho que uma questão que eu fiquei muito feliz, quando a gente pensa em descentralização, eu mesmo sou de Maringá, né? E eu vejo das ações que a gente desenvolve ao longo desses 9 anos aí com o Dancep, a gente sempre esteve muito preocupado em estar onde a dança não chega, né? E eu vou pegar uma experiência recente que nós tivemos, nós fomos dançar em Mandaguari. Em Mandaguari tem um teatro lindo, uma gracinha no teatro. E eu me lembro do secretário de cultura da cidade, ele falou: Fernando, nossa maior dificuldade é que a gente até tem um espaço, mas a gente não tem o que colocar dentro dele. E daí eu falei: não, ó, tá aqui o meu telefone, vamos passar um contato, criar uma rede de contato com as pessoas que produzem dança, produzem teatro, para que você ocupe esse espaço, né? Então, acho que se a gente conseguir fazer que nessa gestão a descentralização aconteça de fato, eu acho que é um grande presente para os paranaenses, né? Isso eu tenho pensado muito, e aí quando, por exemplo, vem muita gente solicitar patrocínio para projetos culturais, e aí eu falo: olha, se isso não tiver se vocês não estiverem em contato com os municípios, mas não é ir lá fazer uma apresentação para dar como contrapartida, é realmente se integrar, envolver a comunidade. Não adianta ter um projeto com um evento pontual, não serve para o Estado, porque o Estado é muito grande, então os projetos têm que ser os mais abrangentes possíveis. E aí, se você está você está fazendo um festival de dança, por exemplo, você traz um grupo para dançar lá da Rússia, por exemplo, ele já vem da Rússia até Curitiba. Por que não levá-lo de Curitiba a Maringá, de Curitiba a Mandaguari, entende? A dificuldade de toda a logística, de você trazer. Então, fazer isso circular um pouco. Então, é sempre nesse sentido que a gente dá uma orientação de não olhe só para a sua cidade, mesmo que ela seja não seja Curitiba, que ela seja só Londrina, por exemplo. Então, a gente apoiou, por exemplo, o festival o Filo de Londrina, que fez 50 anos no ano passado. Eu falei: vocês não podem, a gente vai apoiar, mas vocês não podem ficar em Londrina. Vocês têm que atingir, o raio de abrangência tem que ser maior, então tem que atingir os municípios perto, né? Então, eles foram a 32 municípios, 34, não me lembro bem agora o número, mas é essa a ideia, de que assim, um ponto não pode ser um ponto, ele tem que ser um raio. E aí acho que a gente consegue ter uma grande rede, claro. Uma grande rede para que esse movimento nunca pare, né? Porque se a gente está em movimento de rede, você faz uma ação lá em Loanda, ela vai reverberar lá em Iretama, lá em Realeza, claro. Né? E claro. Isso é bem bacana. Uhum. E até colocando as questões que a Luciana trouxe aqui, de você não ficar num grande centro só, né? Da cultura não estar restrita nesse espaço, né? Eu sempre, como professora do Estado, trabalhei em regiões metropolitanas. E eu posso dizer que o que se produz em Curitiba dificilmente chega às regiões metropolitanas. Mesmo você tendo as contrapartidas, né?
as ações culturais, não se chega. Nas escolas em que eu estive, nunca esteve a cultura que se produz no Estado, né, com as artistas, os artistas dentro dessas escolas. E quando vão é sempre de um modo muito pontual, você não trabalha com a formação, que seria esse o intuito da educação. Então, nesse sentido, eu acho que é uma falha bastante grande, né? Nossa, como artistas também, porque a gente tem essas cidades vizinhas, tão próximas a Curitiba, e que as escolas não têm acesso, né? Mesmo quando a gente tem aí os espaços culturais, né? Dificilmente você tem como trazer estudantes dessas regiões para que apreciem um espetáculo teatral, de dança, ou até mesmo que faça uma apreciação das artes visuais ou da própria música. Você não tem como fazer esses deslocamentos, porque também demanda muito a questão de recursos financeiros, que também precisa sair daí do bolso de estudantes, né? Porque você precisa alocar ônibus, você não tem essa disponibilidade. Não existem projetos voltados nesse sentido. Então, acho que é uma falha grande também quando a gente não pensa nessas regiões que estão mais periféricas à nossa, né? Mesmo dos bairros mais periféricos e da região metropolitana, né? E a carência que existe, porque eu me deparei com estudantes, muitos, que nunca vieram para o centro, né, de Curitiba, que não conhece, que era sempre uma aventura quando era propiciado esses espaços, né? Uma aventura tanto do espaço cultural, quanto do espaço da cidade, quanto do se deslocar desse espaço que eles estavam, né? Porque o mundinho, muitas vezes, de estudantes da região metropolitana é bastante restrito àquele lugar, aquele bairro, aquela vila, aquele espaço, e eles não têm esses acessos. Então, é importante mesmo essa sua fala para a gente entender um pouquinho mais desses impactos que a cultura pretende, né, nos trazer daqui para frente, das demandas que pretende, né, atuar, dessas ações que precisam estar presentes, né, e pensando mesmo que os setores estão interligados e que as regiões, né, pequenininhas que estão aqui em volta de Curitiba, né, os bairros, eles precisam estar integrados no que a gente produz também e pensando também no que se produz nesses espaços também. Isso é importante essa sua fala quando você diz dessa questão da comunicação e do quanto isso precisa estar articulado, né, e precisa se voltar o que estamos produzindo, né, não só em termos aqui da cidade de Curitiba, mas do nosso entorno, né, o que se produz, e tem muito artista nas regiões metropolitanas, né, e que produzem e que contribuem tanto, né, para o nosso espaço cultural. Veja, eu acho que é uma via de mão dupla, tripla, como eu já falei, assim, porque assim, os projetos não estão muito acostumados a olhar para o lado, mas algumas escolas também não estão acostumadas a sair daquele dia a dia. É uma questão de, eu falo mesmo, de ampliar o olhar. Isso que o governador falou, não fique olhando só para a capital, amplie, é o Paraná, olhe para trás que você enxerga maior, né? Então, as escolas também precisam isso. Eu, quando saí da Bienal, eu fui trabalhar com um projeto de literatura, que eu falei para vocês, eu trabalhava muito com as escolas. E aí, no projeto que eu fazia parte, estava ajudando a desenvolver, a gente ia até a escola, levava o autor para lá, tinha um padrinho, fazia um trabalho, levava uma biblioteca para a escola e contratava ônibus para levar, e um dia tinha um lançamento de uma antologia e tal, na Capela Santa Maria, e a gente contratava ônibus para levar essas pessoas para irem até o centro ali, a Capela Santa Maria. E muitos ônibus vieram com metade dos alunos, porque, mas isso não estava na nossa programação, e aí não teve algum professor que... Outros vinham lotados, em algumas escolas a gente mandou 2 ônibus, mas é que também depende muito do outro lado, né? Se a gente tem uma agenda e a gente está num momento onde está todo mundo mais unido, eu acho que a gente está com o coração mais aberto, mas precisamos trabalhar em rede mesmo. Eu acho que isso vai ser um efeito bom que a pandemia vai nos trazer, esse espírito de rede, porque aí você vai para a escola, a pessoa está acostumada a sair um pouco do seu mundinho, porque
aquele mundinho já não existe mais, né? A gente está cada um dentro da sua casa agora, a gente teve que olhar mais distante, então isso vai ser um efeito de produção muito grande. Com essa agenda cultural, eu acho que a professora está dentro da escola, se isso for bem comunicado. Ela pode olhar, olha, isso está acontecendo hoje em tal lugar, ou semana que vem, meus alunos poderiam ver um espetáculo de dança. O que será que vai acontecer semana que vem? E aí entra em contato mesmo, assim, eu tendo a experiência que eu tive quando eu estava na Bienal, sempre que a gente foi procurada, a gente, claro que tinha visitas programadas de escola e tudo, mas muitas vezes a gente foi programado, solicitado por outros estados, até que entravam em contato, falavam, olha, a gente gostaria de fazer isso, e qualquer coisa meio especial que às vezes tinha que fazer, a gente nunca disse um não, porque ser procurado, quando você está fazendo um projeto, você também está gastando toda a tua energia naquela produção. Você, na hora de entregar, às vezes você falha mesmo. E aí, quando você é procurado, aquilo para um artista ou para um produtor, fala, meu Deus, como que essa pessoa me encontrou aqui? Então, você trata com o maior carinho e você faz tudo para conseguir resolver, não, para conseguir propiciar aquele momento para quem te procura. Então, eu acho que os projetos não estão muito acostumados a levar, mas também a região, as escolas não estão muito acostumadas a solicitar. Isso está muito essa linha divisória, eu estou aqui, ele está ali. E essa é a ideia de integrar, de descentralizar, de acabar com essas barreiras. Mas eu acho que você trouxe um elemento que pelo menos a gente lá na nossa equipe, a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que ao mesmo tempo a gente precisa entender que a existência da cultura, da arte em suas múltiplas manifestações, elas precisam de um processo de formação. E a escola, se a gente for olhar para a própria história do ensino da arte dentro da escola, eu acho que ela é falha nesse ponto. Eu acho que a gente precisa criar essa aproximação cada vez mais entre uma formação continuada dos professores, dos agentes educacionais, de pensar a escola de um outro formato, que eu acho que nesse momento de pandemia que nós estamos vivenciando, os muros têm que ser quebrados, né? Entender que a escola vai ocupar um novo papel de formação humana, né? Vou voltar lá no Aldo novamente. A escola, ela vai ter que ser pensada a partir das suas relações, não dos conteúdos que elas propõem. Né? Então, acho que isso é fundamental, que projetos e programas que tenham uma continuidade para que a escola se integre à cultura, a cultura se integre à escola, assim como se integre à saúde, à ação social, ao trabalho. Então, não dá mais para a gente pensar numa linha cronológica, mas ela tem que ser rizomática mesmo, ela tem que ter outros mecanismos e outras formas de mobilidade. E eu acho que isso, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está sentindo falta de ter esse pensamento em essa ação. Porque se a gente já tivesse acostumado ali, porque as tecnologias, penso que elas sempre estiveram permeando aí as nossas ações. Mas dessa vez é ela que está conectando o toque, é ela que está conectando as pessoas. Eu acho que por aí a gente consegue ter um grande, digamos assim, essa crise vai jogar a gente mais para frente. A gente vai ter que engolir essa tecnologia, criar novas conexões e fazer com que a coisa avance. Eu queria até aproveitar, Luciana, para a gente ir encaminhando para o nosso final de conversa, qual que é o impacto que você acha que a arte e a cultura vai sofrer ou vai se beneficiar com a utilização de ferramentas tecnológicas? Como que você vê isso? Veja, eu acho que eu não acredito que a tecnologia vai substituir o contato presencial, né? Mesmo numa exposição, então hoje, imagina, eu estou em casa, eu consigo entrar numa exposição, visitar o Museu do Louvre. Mas uma coisa é você estar na tela, ter uma tela entre você, outra coisa é você sentir a obra, né? Então, eu acho que muda um pouco, assim, os museus usavam muito, vou falar um pouco dos museus, que é o espaço que a gente tem, que a gente mais tem na superintendência, eles usavam as suas redes sociais ou o seu site para comunicar o que ia acontecer. E hoje eles aprenderam, né, tiveram que repensar isso e eles usam para
para produção de conteúdo. Então, hoje você realmente visita uma exposição, hoje tem matérias pensadas para isso. Mas são coisas são ações que se complementam. Eu acho que na arte, mesmo com toda a tecnologia, claro, a gente deu um salto, como diz você mesmo, Fernando, isso jogou a gente lá para frente, a gente já estava nisso, e a gente ia demorar 10 anos para chegar onde a gente está agora. A gente, infelizmente, foi preso em casa e falou, agora vocês vão ter que aprender bem isso, né? E se familiarizar. Então, essa conectividade entre a tecnologia e a arte, os espaços e a forma de apresentar, a gente não está enraizado já na gente agora, nesses pequenos dias a gente teve super intensivo. Nossa forma de trabalhar com a tecnologia ela é completamente diferente, nossa visão. Mas a arte ainda precisa muito do calor. E eu acho que isso nunca a gente vai... Assim, e acho que cada vez mais agora a gente vai precisar desse calor, porque a experiência através da tela, com a tecnologia, a gente vai ter sempre, né? A gente vai buscar no mundo, o mundo ficou pequeno para nós agora, mas essa presença, ela é a emoção que você sente. Eu até às vezes, contei aí esses dias uma coisa, que eu tenho um filho chamado Davi, porque eu fui ver uma exposição uma vez do Michelangelo, conheci o Davi do Michelangelo, e eu tive uma emoção tão grande que eu falei, quando eu tiver um filho, vou chamar Davi. Essa emoção de você estar do lado daquele Davi gigantesco, a tecnologia não te permite. Então, essa vibração do presencial, eu acho que a tela, ela filtra a nossa sensação, ela... nunca vai ser a mesma coisa. Claro que ela vem somar. Não vamos desprezar o poder dela. Ela vem para criar um outro mundo aí para nós. Mas isso não vai substituir o nosso mundo humano, no meu ponto de vista, claro. Eu concordo com você. Eu acho que essa percepção da presencialidade e da emoção e do afeto, né, ela é humana. Né? Ela se dá no contato, ela se dá na aglomeração, ela se dá no estar junto, né? E ela mobiliza sensações e sentimentos humanos que ela só se dá nessa relação do estar, né? E eu acho que o que vai acontecer é que quando a gente poder retornar a esse estado de estar junto, eu acho que o sabor vai ser outro, eu acho que a sensação será outra. Né? A percepção vai se dar... eu acho que eu nunca tive tanta vontade de abraçar alguém ultimamente. Né? Eu acho que a gente vai sentir esse afeto com maior intensidade. Né? Penso que a gente vai ressignificar bastante isso. Exatamente, a gente vai ressignificar, a gente vai dar muito mais valor. Acho que a gente vai perceber mais essa presença, né? Ela não vai ser tão automática como está para a gente automático agora a tecnologia. As sensações serão muito mais perceptíveis, eu acho, muito mais valorizadas. Pelo menos por um bom tempo, né? Enquanto a gente está até matar essa carência toda que a gente adquiriu nesse tempo, vai um tempo aí. Vai um tempo. E uma coisa que aconteceu que eu acho que é bem importante é que as artes e a cultura de forma geral, ela foi percebida a sua necessidade na humanidade. Né? Porque até então a gente sabia que era importante, mas a gente não sabia que era tão importante. Né? Eu acho que nunca as pessoas se apropriaram tanto de arte, tanto de cultura, para se sentir humanizada. Né? E eu acho que essa pandemia trouxe isso muito forte. Né? Essa necessidade que a gente tem de estar com o outro, de perceber, de se emocionar, de pensar e de criar. Eu acho que isso foi um impacto bem bacana para a gente pensar. Sabe? Olá. Oi. Pode falar, Adriana. Vocês aqui. E pensando, né, o Fer trouxe essa questão dessa necessidade da arte, mas a gente também não pode esquecer que essa necessidade, ela vem daquela ou daquele que tem o contato com a arte, que tem né, que foi propiciado a essa pessoa esse conhecimento, né? E hoje a gente também vive uma outra questão que tem pessoas que elas estão isoladas, né? Porque elas não têm essa ferramenta que a gente está utilizando aqui, elas não têm. Então esse impacto que o Fer traz também não chega a essas pessoas, né? E antes também, se a gente for pensar, se não existe essa formação
estética, essa formação artística, não tem como você ser tocado por algo que você não conhece, né? Mas a importância da arte, ela é fundamental, né, em todos os sentidos. E acho que quando a Luciana nos traz essas questões dos pilares, né, o quanto isso a gente precisa, dos pilares propostos pela Secretaria de Cultura e de Comunicação, né, dessa questão da interseção entre as artes, isso é fundamental, porque não tem mais como a gente ver as coisas dentro de um reduto específico, a gente precisa ter esses espaços, esses múltiplos olhares para aquilo que a gente, né, se propõe a fazer, não só na arte, né? Então, os setores precisam se conversar, acho que isso é fundamental, fundamental. E pensando, né, em tudo que a gente vem vendo, né, do que está sendo proposto para a área da cultura e para a questão da arte, isso também reverberou agora com essa questão da pandemia, né, que são as nossas fragilidades, né? A fragilidade também do setor artístico, né? O quanto que, e eu ouço isso das pessoas que eu conheço que são da arte, né? E que vivem uma situação bastante precária, porque você não ter acesso econômico a alguma coisa, e mesmo você sendo uma trabalhadora, um trabalhador, né? Porque a arte, ela é um trabalho, né? Então, o quanto a gente vê que no nosso país, a arte, infelizmente, ela não é vista como um trabalho, né? Ela ainda é vista como perfumaria, né? Como algo que você não é algo palpável, né? Então, ela não está dentro das artes aplicadas, mas ela está dentro dessa questão que a gente falou das sensações, dessa formação humana, e o quanto isso impacta economicamente, quando você não vê a arte como trabalho, né? Então, por isso, esse pensamento que a Luciana traz dos pilares em relação à cultura são importantes, né? Porque é aí que você vai ver na prática como isso vai se dar, né? Como isso vai impactar o cotidiano de artistas, né? Que é isso que eu acredito que a arte precisa, né? Dessa vivência da cultura, pensando, como a Luciana colocou no primeiro momento, a questão monetária, né? Como monetizar isso, né? Nesse momento. Então, isso é extremamente importante. Ótimo. Luciana, queria agradecer a sua disponibilidade em poder contribuir e conversar com a gente, né? E eu acho isso muito importante, esse afeto, esse carinho e essa aproximação, que tem tudo a ver com a sua fala, e eu acredito que as pessoas que vão ter acesso a esse material também vão se sentir afetuosas e acolhidas. Queria agradecer, e queria, para a gente poder finalizar, eu queria pedir para você deixar o que você, se você tivesse que falar alguma coisa para esses artistas que estão passando por esse momento agora delicado de pandemia, que informação, que palavra, que você falaria para eles agora, para que a gente possa passar cada vez mais juntos por esse momento e que em breve a gente vai achar um caminho para a gente poder voltar a produzir arte, cultura e se conectar cada vez mais. Primeiro, eu queria falar obrigada, porque independente de qualquer coisa, como cidadã e que tenho acesso à cultura, que tenho acesso à internet, eu posso estar sendo confortada nesse momento pelos nossos artistas, e isso nos traz um alento nesse momento difícil. Então, eu acho que a palavra que eu mais posso falar é obrigada como cidadã. E como gestora, gostaria de falar obrigada também, porque eu acho que foi um momento onde a gente aprendeu a unir forças, e eu acho que o recurso que nós vamos receber agora do governo federal é um trabalho de todas as mãos, e acho que isso não pode parar aqui só porque é um momento de emergência. Isso a gente tem que levar como ensinamento, que para a gente conseguir o protagonismo e até isso que a Adriana falou, do artista ser respeitado como artista e o trabalho ser considerado, o artista trabalhar com arte seja considerado um trabalho, é um movimento que a gente precisa de união e mostrar a nossa importância. Eu até lembro de um dia que eu estava com um artista na Bienal e chegou uma pessoa e falou assim, tá, mas fora ser artista, o que você trabalha? Porque a pessoa não entende que o trabalho era assim. Então é um trabalho de conscientização grande e que não vem só de uma instituição que pode fazer isso, é uma união de todos e é
uma luta aí. Então, é uma bandeira aí mesmo, que eu acho que nesse momento nós nos unimos e precisamos continuar com essa modalidade de trabalho, que é trabalhar unidos, sabe? Somando mesmo, não vamos medir forças nem nos dividir em caixinhas. Quanto mais unidos nós estivermos, mais a gente consegue alcançar. Então é isso que eu quero dizer. Luciana, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Adriana. Foi um prazer, uma honra tê-la aqui conosco e que a gente espera ter outros momentos como esse, para que a dança chegue em todo o estado, para que a cultura adentre todas as casas dos nossos paranaenses e que a gente continue unidos aí, pensando em ações, estratégias, e vamos fazer. Eu acho que isso é bem bacana. Vamos colocar cada vez mais juntos a mão na massa e levar arte, cultura, educação, e vamos nos conectar de diferentes formas. Então, muito obrigado. Eu posso falar mais um minutinho só? Claro. Vou mandar um beijo. Agradecer o trabalho de vocês e dar parabéns. É lindo o que vocês fazem e é isso mesmo. Juntinhos, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Parabéns. Obrigado, Adri. Obrigada. Prazer, Adriana. Nos conhecemos hoje, né? Obrigada. Mas ainda vamos nos ver pessoalmente.